que o Rio de Janeiro, apesar de ser uma das cidades, se não a mais turística do Brasil e da América Latina e, quiçá, do mundo, não atrai tantos shows para cá. Estamos observando uma onda de shows internacionais que não estão passando aqui no Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo que a galera não vem para o Rio de Janeiro, usa o Rio de Janeiro como propaganda. Seja com Cristo Redentor, seja com o Pão de Açúcar, seja I Love Brasil, e é uma coisa meio... a gente sabe que é do Rio de Janeiro. Então, assim, como uma cidade que é a porta de entrada e o maior cartão postal do país, não atrai tantos shows. Temos muitos motivos e eu quero falar sobre eles, e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui no YouTube. Por quê? Porque são motivos longos. E em 10 minutos de TikTok, que é de lá de onde eu venho, não dá pra falar tudo. Então, bom, gente do Rio de Janeiro, presta atenção nesse vídeo, vê se vocês concordam. Meu nome é Beatriz, eu tenho um TikTok, aproveita, assina aqui o meu canal e ative o sininho. Tem vídeo toda segunda-feira, quinta-feira, porém não sei. Mas essa quinta-feira eu quero fazer esse deep dive do porquê que Rio de Janeiro não tem eventos. Apesar de ranking recente pela TripAdvisor, divulgadas pela Embratur, que falam que o Rio de Janeiro está entre as 100 melhores cidades turísticas do mundo, mas bem atrás de São Paulo, que é a primeira do Brasil, que está atrás da Cidade do México, que é a primeira cidade da América Latina a aparecer nessa lista. O Rio de Janeiro tem 5 atrações mais visadas dos turistas quando chegam aqui. Então a gente tem o Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Maracanã, Parque Lage, Museu do Amanhã. Enquanto São Paulo tem apenas a Avenida Paulista. O Rio de Janeiro também, pela TripAdvisor, é considerado o 22º de uma lista de 25 das cidades mais visadas para turismo nesse ano. Assim, eu já acho um lugar muito alto, mas a gente sabe que o Rio de Janeiro tem uma administração muito ruim, e isso faz com que uma cidade que é conhecida pelo Brasil inteiro, veja só, tá na lista dos 10 destinos que a galera procura, não seja a cidade mais turística do Brasil. Já foi. Bom, ainda assim, quando as bandas vêm aqui para o Brasil, utilizam o Rio de Janeiro para suas propagandas. Quem não vai lembrar do Chris Brown, que avisou que viria para o Brasil e usou o Cristo Redentor para dizer que viria. E todo aquele promocional que o Linkin Park usou no ano passado, antes de fazer aquele show pré-CD, né, pré-From Zero, que utilizou basicamente imagens do Rio de Janeiro. Sim, o Rio de Janeiro pode não ser a cidade mais turística do Brasil, mas ainda assim é o cartão postal do Brasil. Ou seja, as bandas sabem quem é Rio de Janeiro. E eu acho que elas sabem mais do que todos os outros lugares do Brasil, que é um país enorme. Mas por que aqui no Rio de Janeiro é tão difícil de ter eventos? Por que, por exemplo, que o Chris Brown, que utilizou o Cristo Redentor, não veio para o Rio? Ou o Linkin Park, que tinha colocado o Rio de Janeiro como possível vinda, tirou quando lançou as datas oficiais e os locais oficiais de sua turnê, que vai passar aqui em novembro. Eu vou dar alguns motivos para vocês e vejam se eu não tô tão delulu, tão errada. O show do Linkin Park, que vai acontecer em São Paulo, Curitiba e Brasília, tem oficialmente 20% de taxa. Mas se você optar por parcelar, tem outra taxa, podendo chegar no montante 45%, dependendo de como você vai pagar o seu ingresso. Ou seja, dependendo de como você tá de dinheiro e com vontade de ir no show, já que os ingressos são muito caros, o mais barato é R$270 a arquibancada meia, e o valor da pista prêmio, porque agora tem essa palhaçada, é R$1.250 a inteira. Então, assim, tá muito alto esse valor, então provavelmente muita gente vai ter que parcelar. Vai pagar 45% a mais, até 45%, ou seja, um ingresso e meio se você não estiver na bilheteria, se você mora longe, além de, claro, você ter que pagar o deslocamento, etc. Aqui no Rio de Janeiro, você não pode
pagar, você não pode cobrar além de 12% de taxa. Aqui no Rio de Janeiro tem essa burocracia enorme, que obviamente quando uma produtora traz um artista para cá não quer burocracia nenhuma, né? Quanto mais facilidade de vou colocar 20% de taxa, mas se você parcelar vai ter mais, melhor. Tem essas questões de burocracia também em relação à Secretaria da Fazenda, que é a parte do governo do estado que você resolve os eventos que você vai fazer na cidade. Eu sou ilustradora, então eu já fiz muitos eventos que me exigiram alvará de entrada. Ou seja, eu tive que, como eu sou ilustradora, eu faço produtos e eu tive que falar cada centavinho de produto. E tem evento que exige ainda o alvará de saída. O centavinho de produto que entra, eu quero saber se ele vai sair. Isso é uma parada que dificulta a vontade de produtoras de shows, de eventos, de anime, de, sei lá, qualquer evento, vir para o Rio de Janeiro, porque sabe que a burocracia aqui é enorme. Além de ter muita papelada, é meio inútil. É bom porque faz com que a gente do Rio não tenha que pagar muitas taxas, mas aí também tem o porém. Será que a produtora não quer pagar taxa? Porque o que está acontecendo? Isso é uma parada que eu vi alguém falando e eu concordo. Como os ingressos estão muito caros, a forma como eles têm para deixar o ingresso mais caro é com taxa. Então, a taxa vai aumentando, eles vão enfiando taxa aqui, oficialmente é 20%, mas aí se você fizer isso é mais, e aí eles conseguem um dinheiro que eles querem para pagar a banda com $1. Então, nunca é, por exemplo, 325 a pista meia. É mais do que isso, você vai pagar R$400, 450, talvez até mais do que eu tô falando. E é isso que a produtora quer. Não tô falando que São Paulo é uma bagunça, mas São Paulo facilita as produtoras a terem eventos. E aqui no Rio não facilita. Ué, a galera vai pro mais fácil. O segundo motivo é o Rio de Janeiro não gasta tanto com show. Na verdade, não gasta quase nada com show. E essa semana teve o show do Stray Kids, que estava lotado, fazendo com que algumas pessoas que dizem que o Rio de Janeiro não é um bom lugar para fazer show, ficasse se questionando, por que o show do Stray Kids, que é uma banda de K-pop, ou seja, nichada, tava cheio, e um show como o da Shakira não tava? Aqui, o Rio de Janeiro é o segundo estado do Brasil em poder aquisitivo e o terceiro de renda per capita. Ou seja, a galera aqui tem condição mais até do que a galera de Curitiba, se eu for pensar em relação a este ranking. O que, teoricamente, seria bom. A galera tem dinheiro para gastar R$500 num show. Só que a galera tem dinheiro para gastar R$500 no show, tem que ter o pensamento de eu quero gastar R$500 de show. E não é o que acontece aqui no Rio de Janeiro. Eu sei que algumas pessoas até falam que aqui tem bastante opção de cultura, o que eu acho que não, né? Porque se chover, acabou a opção, tá? Tem pouco museu, pouco centro cultural, aqui é tudo caro, porque é cidade turística, então não é assim. Aí, muita opção. Tem opção quando tá assim, ó, sol. Hoje tá sol. Agora não tá sol, acabou a opção. Então, a questão do Rio de Janeiro é cultural. O carioca não gosta de ser feito de otário, até porque a gente é feito de otário o tempo inteiro aqui nessa cidade. A gente tem esse medo de ser feito de malandro. E como é que funciona esse medo? Eu não vou pagar R$1.000 pro show da Shakira. Pronto, é isso. Mas eu vou pagar R$200 para ir no show do Stray Kids, num lugar maneiro, mesmo eu conhecendo 2 ou 3 músicas do Stray Kids. Ou seja, existe público, mas não existe o pensamento de eu quero gastar o que for para ir em show. Até porque, eu não vou gastar R$1.000 no show da Shakira, eu vou gastar R$1.000 fazendo uma viagem. Porque para mim é melhor ir numa viagem do que eu gastar esse dinheiro todo num show. Ou parcelando, seja lá o que for. Vocês entendem? Isso acaba esvaziando muitos eventos. O show da Shakira, por exemplo, vamos dizer que foi um pouco de fracasso aqui no Rio de Janeiro.
porque não encheu, foi um público bem ruim, inclusive. Teve muitas pessoas que foram no show porque receberam o show de graça, porque teve promoção 2 compra 1, você comprando 2 você paga 1, 50%, Black Friday, sei lá o quê. Então, assim, as produtoras, elas meio que não entendem, ou elas já sabem, que eu acho que é a opção melhor, de que quem é daqui do Rio de Janeiro não vai querer pagar pra ir em evento caro. Então, você percebe que quando a produtora faz show aqui no Rio de Janeiro, os valores de ingressos costumam ser mais baratos. A Kylie Minogue, cujo ingresso mais barato é R$395 a meia, não aconteceria aqui no Rio, porque ninguém iria, como não foi no show da Shakira. Então é por isso que as produtoras optam por lugares que as pessoas vão pagar o valor caro que elas querem vender os shows. São Paulo, Curitiba e normalmente em Brasília. Agora a galera tá olhando um pouco mais com carinho de Brasília, mas o ano passado já teve muitas bandas que não vieram para o Rio, mas foram para Brasília. A galera de Brasília tem um poder aquisitivo maior, como eu falei, é o segundo lugar de renda per capita aqui do Brasil, e eles gastam. Eu já fui em evento de arte lá em Brasília e é lindo demais o público, porque eles gastam sem perguntar o valor, amo. E a galera de Curitiba também gasta muito em evento, e não importa o dia do evento. Uma quarta-feira, o show da Olivia Rodrigo estava lotado lá em Curitiba. Então, assim, pra que eu vou pro Rio? Se o próprio carioca não tem esse pensamento, eu não vou querer gastar, é tudo muito caro. Eu vou num onde a galera vai gastar mesmo, né? O terceiro motivo é falta de estrutura. Bom, não é questão de, teve gente que morreu quando foi no show da Taylor Swift, teve gente que morreu quando foi no show da Ivana Bitu, porque a produtora tá nem aí pra gente que morreu, tá? Não precisa comentar sobre isso. A questão aqui é: quais são os lugares do Rio de Janeiro que são propícios a shows internacionais? Eu lembro que eu fiz um vídeo lá no TikTok e teve um infeliz que falou Marina da Glória. Marina da Glória não é propício para show internacional, tá bom? Nem para show nacional direito, vai imaginar show internacional? Esqueça a Marina da Glória. Vamos falar de lugares assim, lugares decentes que tem um suporte para ter um show internacional. Tá? Não entra circo, não entra função. Apesar de ter tido um show na semana passada do Mudhoney, do circo, não é uma opção aqui. A gente tem o Sacatura 154, que é uma casa de show que comporta 3.000 pessoas, 2 a 3.000 pessoas, no centro do Rio, que é um lugar merda de chegar, um lugar merda de sair, mesmo sendo no centro e mesmo sendo relativamente perto do metrô. Para você andar do metrô ali na Sacatura Cabral até o Uruguai para ver o que acontece, talvez você não chegue vivo até lá. Beleza. A gente tem o Pharmacy Arena, que é um lugar merda para chegar, um lugar merda para sair. Pra galera da Zona Oeste, dependendo da Zona Oeste, até que é ok. Mas se você é uma pessoa da Zona Oeste que precisa do BRT para chegar até lá, tu tá fudido. Se você não tem um ônibus que para em frente à farmácia, porque tem um ponto de ônibus, você tem que pegar um BRT. E esse BRT, ele para mais ou menos 1 quilômetro, sem brincadeira, longe do farmácia. Então você tem que andar 1 quilômetro, mais ou menos, num lugar completamente ermo, que não tem porra nenhuma do lado, sabe? Você só vai ter um comércio perto quando você chega perto do farmácia que tem um mundial. Então a gente tem esse farmácia, temos o Qualipest, que é melhor do transporte público, porque tem um BRT em frente, de verdade, porque o Qualipest fica dentro de um shopping. E ele tem um BRT que para em frente ao shopping. Então é ok, melhor do que o Farmácia. A gente tem o Vivo Rio, que apesar de ser também localizado no centro, é uma merda de transporte público, não tem ponto de ônibus perto. Para você chegar até o metrô também pode acontecer alguma coisa muito ruim de você. Gente, de dia aquele lugar já é perigoso, imagina à noite, entendeu? Você tem que pegar, ou você vai com um grupo até o metrô da Cinelândia, ou tu tem que pegar Uber. Bom, aí quais são os outros lugares? Tem o Chácara do Jockey, que estavam tentando fazer com que aquele lugar fosse um lugar recorrente de shows. Inclusive o Mita aconteceu lá, mas
Eu acho que o aluguel deve ser muito caro, porque não tem shows com frequência internacionais, então. E é isso. Eu não vou colocar Praia de Copacabana, porque não é fácil assim conseguir um show de Praia de Copacabana, não é uma opção. Então, vejam só, todos os lugares ou estão localizados muito longe da Barra, ou estão localizados muito no centro, que também é um centro meio ruim, sabe? Meio que espalhados, não tem um metrô, não tem um ônibus, até porque o metrô aqui no Rio de Janeiro é uma merda, tá? A gente também tem 2 estádios, o Engenhão e o Maracanã. O Maracanã, tecnicamente, só tá liberado lá em dezembro, aquela questão da burocracia. Tem o Flamengo, tem o Fluminense que tomam conta do Maracanã, mas existem datas que não tem nada, mas aí para conseguir a sanção do Maracanã, de conversar com o governo, conversar com o time, a produtora já desistiu no meio do caminho. E temos o Engenhão, que é onde a maioria dos shows de estádio vão para lá, com a maior capacidade aqui de 65 mil. Bom, o Engenhão também não é tão bom de transporte público. Ele tem um trem, que é o trem do Engenho de Dentro, e assim, se você não tem acesso a trem, você se fudeu. Agora, se você tem acesso relativamente ok do Engenhão, tipo assim, eu vou pegar o metrô e eu vou até a Central, tu gastou R$15, porque o trem é uma merda e é R$7,90, assim, R$7,50. Esse é um valor alto. E o metrô também é um valor alto. Parece que a gente tá andando de Uber, entendeu? E também a questão do Engenhão é que o entorno não é bacana. Então, assim, falta estrutura de show aqui no Rio de Janeiro. Ah, eu peguei o trem no Engenhão. Dependendo do evento, você vai pegar o trem normal, como todo mundo parando de estação em estação. Não tem, às vezes, um trem expresso que sai do Central que vai para o Engenho de Dentro. Tem às vezes, dependendo do show, se for muito grande. E se o governo assim decidir que vai ter um trem expresso. Mas normalmente não tem. Então, a galera do Rio de Janeiro é meio refém de uma estrutura que não existe. Não importa qual lugar que você more do Rio de Janeiro. A não ser que seja a Zona Sul e você tenha um carro, você vai se fuder do mesmo jeito. Entende? Então, aqui, a Prefeitura do Rio quer super fazer essa cidade super turística, mas não investe nos eventos que poderiam ter aqui. Sejam em grandes shows, sejam em eventos que não sejam shows. Eu, no domingo, estava num evento de arte, né? De ilustração do circo voador. Eu conheço o organizador do evento e eu sei que ele não conseguiu o dinheiro da prefeitura, porque esses eventos você precisa de um dinheiro de edital. Ele conseguiu fazer o evento por causa de uma vaquinha, mas a prefeitura do Rio estava muito bonita lá fotografando e filmando todo mundo. Ou seja, a prefeitura do Rio e o governo do estado tem uma cidade que todo mundo, Brasil, Rio de Janeiro, né, Copacabana, Princesinha do Mar, e não investe em nenhuma cultura aqui, em nenhum evento. E aí, quem vem pra cá é quando ou o artista quer muito, ou quando pode ser que tenha um público bacana por aqui. Ok? Tipo, a Dua Lipa acabou de confirmar que vai fazer show no Engenhão. Vai ter bom público. Disso eu posso ter certeza. Aí a produtora investe um pouco mais. Mas assim, eu estou a fim de fazer show aqui no Rio de Janeiro, isso não tem, porque existe todas essas questões. Público, burocracia e falta de estrutura. O Rio de Janeiro tem um potencial enorme para fazer grandes shows e a gente já teve shows históricos aqui e também eventos maravilhosos. Não apenas em relação à música, mas também a teatro, também a exposições e outros tipos de arte. Quantas exposições no CCBB que teve fila do lado de fora, fila de 2 horas, ou seja, tem público. Mas o público precisa ser respeitado de alguma maneira. Cobrar caro num evento, pode ter certeza que você não vai ter gente que vai entrar. E aí a gente tem que começar a pensar, será que vale a pena cobrar R$1.200 num show sem estrutura mínima? Porque não tem estrutura mínima. Será? Acho que não. Os preços dos shows estão muito caros e não tem nenhuma justificativa para que isso aconteça. A burocracia. Realmente o governo do estado tem uma burocracia enorme que dificulta bastante com que as produtoras tenham facilidade para fazer qualquer coisa aqui.
E o público tem essa cultura. O público não quer ser passado para trás e não quer gastar um dinheiro para ir em shows que ela sabe que com esse dinheiro que ela vai gastar, ela poderia fazer uma outra coisa da vida e vai fazer. Não tô falando que a galera de São Paulo, a galera de Curitiba, a galera de Brasília é otária. Eu tô falando que pra galera de Curitiba, pra galera de São Paulo, eles estão mais dispostos a gastar esse tipo de valor em shows. E é por isso que eles serão os escolhidos para que os shows aconteçam lá. E não é o caso do Rio de Janeiro. Se esquecer da falta de estrutura para fazer show aqui no Rio de Janeiro, dificultando que as pessoas cheguem no local do evento e fazendo com que a pessoa também pense muito se realmente vai querer gastar para ir nesse show, diminuindo o público que vai para o evento. Enfim, vocês concordam? Comentem aí. Não acho, aí já vem um final, que seja a questão da violência, porque Rio e São Paulo também é perigoso, tá, querida? Todo respeito aí pra galera de São Paulo. Também não acho que seja a questão das mortes em relação ao show do Taylor Swift, do I Wanna Be Too. A produtora não se importa com vida humana. E eventos também mexem com a economia, não apenas show de graça na Lady Gaga, porque parece que o prefeito tem esse tipo de limitação. Mas e aí, vocês concordam? Comentem aí. Aproveita, gente, curta e me siga no canal, tá bom?